Bom dia. Pessoal, Professor, a partir de agora, quem mandou o nome, tipo Maria Clara, Milena, Vitória, Gabriela, Matheus, manda de novo, que eu comecei a gravar agora. Aí só agora que vai começar a aparecer lá no- no- na planilha que sai, tá? Por porra. favor, certo? Porque eu não sei ainda se o policial vai entrar hoje já para fazer essa chamada. Então, vamos deixar salvo no chat, que assim já fica comprovado que vocês participaram, certo? Que algumas pessoas já olharam já olharam a lista de hoje, que na verdade não tem lista, né? Só tem o roteirinho da aula, em que está escrito que hoje a gente vai corrigir a última lista e vai começar a matéria nova, se der tempo, eu espero que dê. Tá? Meu planejamento hoje tem que começar a matéria nova. Não tem lista porque eu não sei nem se vai dar tempo de começar, não tinha como eu mandar uma lista de exercício de uma matéria que eu ainda não dei. Tá? Prefiro não me precipitar, tá bom? Deixa eu... Certo. Antes então de começar a matéria nova, vamos para a nossa atividade. Essa daqui então é a lista que eu mandei na semana passada. Vamos ver. É a lista que trata da dilatação superficial e a dilatação volumétrica, né? A dilatação superficial, que é o ΔS, igual a S0 de área, vezes o beta, vezes ΔT. E a dilatação volumétrica é V0 vezes gama vezes ΔT. Certo? Estou anotando aqui no papelzinho mesmo que vocês não estejam vendo para facilitar na hora que a gente voltar para minha mão. Vamos fazer uma nova então. Uma placa tem área de 5,000. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de exercício que coloca essa vírgula e não confundir, né? Não é 5.000, e sim apenas 5. Porque 5,00 não importa a quantidade de zero que a gente tem depois da vírgula aí, vai ser apenas 5. É 5, então, metros quadrados a 0 graus Celsius. Então, aqui a gente tem a metro quadrado é a área, então a gente tem a área inicial a 0 graus Celsius, a gente pode considerar essa como a temperatura inicial do exercício. Certo? Ao ter sua temperatura elevada para 100 graus Celsius, então aqui a gente tem a temperatura final, sua área passa a ser 5,004 metros quadrados. Então a gente tem o quanto ela já aumentou de área, o ΔS. Ele quer saber determine o coeficiente de dilatação térmica superficial e linear da placa. O coeficiente de dilatação térmica superficial é o beta, e a gente vai calcular ele primeiro, e dele a gente consegue calcular o linear, que é o alfa, certo? Como o exercício está falando de área, a gente vai utilizar a fórmula do ΔS. ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Deixa eu só confirmar aqui se... Tá gravando. Vamos lá. O ΔS, que é a variação, nesse caso o exercício ele deu de forma não totalmente clara, né? Se a gente tem que lembrar que se ele deu o inicial, ele deu o final, a gente consegue calcular a variação. No caso, então, o ΔS vai ser o valor da área final, que é 5,004, menos 5,000, que é o inicial. Então, o ΔS é 0,004 metros quadrados.
E o segundo dado que ele deu é a variação de temperatura. Ele falou que a variação, né, a temperatura foi de 0 para 100, 100 final, menos inicial, que é 0, variou 100 graus Celsius. Certo? A gente já tem os dados, vamos voltar para agora colocar aqui na minha mão. Deixa eu dar um zoom para melhorar. Beleza. Aqui, anotei o que eu estava falando, né? O ΔS então é 0,004, o ΔT é 100. Como é um exercício que a gente está fazendo em casa, a gente pode usar os números do jeito que está e usar a calculadora, mas nem sempre isso vai ser possível, né? Vocês sabem que isso for uma prova oficial, a gente não pode usar a calculadora. E quando a gente não pode usar a calculadora, a minha sugestão é pegar esses números que são ou muito pequeno ou muito grande e passar para notação científica, ou seja, andar com a vírgula, né? Isso facilita as contas, tá? Vamos colocar os números do jeito que está aqui, antes de passar para a notação científica. Que é o seguinte, o ΔS é o primeiro, a gente já tem aqui que é 0,004. A área inicial é o 5,000, que é 5, né? Vezes o beta é o que a gente vai calcular. E o ΔT é 100. A minha sugestão, então, seria passar esse aqui para ficar 4, esse aqui para ficar 1. Facilitar as contas. Mas vamos à calculadora? Então vamos fazer do jeito mais rápido, né? Que é o seguinte. Aqui a gente pode manter do jeito que está. 5 vezes 100 é 500. Vezes o coeficiente de dilatação superficial. O 500 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o beta vai ser 0,004 dividido por 500. Que é o 500 que está multiplicando, ele vai para baixo. Né? A gente não pode confundir e inverter isso aqui, fica errado. Tá? Então, o beta vai ser 0,004 dividido por 5. 0,004 dividido por 5, não, dividido por 500, né? Desculpa. Vai dar 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros, 8. Esse aqui é o coeficiente, então, de dilatação superficial beta, que é grau recíproco, mas nesse caso, a gente passa para a notação, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes 10 elevado a menos 6 grau recíproco, certo? Então esse é o nosso beta. Assim fica até mais fácil, né, de escrever e de visualizar, certo? Só que ele não pediu só isso, ele quer também o alfa. O alfa a gente tem que lembrar daquela regrinha que o beta é 2 vezes alfa, é o dobro, né? Se a gente já tem o beta, a gente consegue calcular o alfa. Que jeito? O beta vale 8 vezes 10 a menos 6 é igual a 2 vezes alfa. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, alfa vai ser a metade disso aqui, né? Se o beta é o dobro, o alfa é a metade. Tá? Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 6. Ô, gente, me ajuda aí. Se ficou 8 vezes 10 a menos 6 dividido por 2, então o alfa vai ser 8 dividido por 4. 4 vezes 10 a menos 6, grau recíproco. Esse é o alfa. Alguma dúvida, minha gente? E aí? Fácil, né? Tranquilo. A Terra é plana, professor? Hã? A Terra é plana? Acho que não, hein, cara. Vamos pro próximo. A10. O A10 está falando assim, ao ser aquecido de 10 graus Celsius para 210 graus Celsius. Agora a gente está trabalhando com volume, né? O volume de um corpo sólido aumenta 0,02 centímetros cúbicos. Se o volume do corpo
a 10 graus Celsius era 100 centímetros cúbicos, determina os coeficientes de dilatação térmica volumétrica, linear e superficial do material. Então, esse é um exercício bem completo. Tá? Se ele está falando de volume, a gente vai usar a fórmula do ΔV, que é a dilatação volumétrica, que é igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. Vamos ver o que ele falou ali de dado, né? Ao ser aquecido de 10 para 210 graus Celsius, isso é a variação, né? Então, a variação de temperatura vai ser 210 menos 10, que dá 200. Então, variou 200 graus Celsius. Outra coisa, ele disse que o volume, quando a gente faz essa variação de temperatura, o volume aumenta 0,02 centímetros cúbicos. Então, esse aqui ele já deu o ΔV, o quanto que o volume variou com a variação de temperatura. Foi 0,02 centímetros cúbicos, não precisa calcular. E ele disse que o volume do corpo a 10 graus Celsius e 10 graus Celsius é a temperatura inicial, então o volume inicial, que a gente chama de V0, né? Na física a gente sempre chama inicial de zero, né? V0, então, eu vi bolinha, vale 100 centímetros cúbicos. Esses são os dados do exercício, ele quer o beta, o alfa e o gama, tá? Então vamos lá, voltar aqui também, a gente fazer. Aqui os dados, que eu fui anotando enquanto eu estava falando para vocês. Vamos jogar na fórmula. ΔV é igual a V0 vezes o gama vezes ΔT. O ΔV é 0,02. O V0, 100. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vamos descobrir. ΔT, 200. Aqui fica 0,02, que é igual a 100 vezes 200. A gente coloca 2 vezes o 2, 4 zeros, vezes o gama. Agora o 20.000 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 0,02 dividido por 20.000. Aqui, vai ser, deixa eu fazer aqui. 0,02 dividido por 20, 1, 2, 3. Dá 0,12345. 1, 2, 3, 4, 5, 1 grau recíproco. Esse é o coeficiente de dilatação volumétrica. Vamos passar para a notação científica, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6 grau recíproco. Agora é o mesmo número, só que em notação, certo? Até aqui vocês entenderam? O macaco morreu no frio, gente. Coitadinho do macaco. Certo? Continuando, então. Agora ele quer os outros coeficientes. O coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear. Para isso, a gente tem que lembrar daquelas duas regrinhas, né? Do que o gama e o beta e o alfa, a relação entre os três. Que são elas, ó. O beta é 2 vezes alfa e o gama é 3 vezes alfa, certo? A gente já tem o gama. Então, com o gama, a gente consegue calcular o alfa, certo? Se o gama é 3 vezes alfa, o alfa é o gama dividido por 3, certo? A gente poderia fazer de cabeça, né? Que seria 1/3 vezes 10 menos 6, tá? Mas se fosse para a gente jogar lá na fórmula, ficaria assim, ó. Gama igual a 3 vezes alfa. O gama é 1 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 3 vezes alfa, em que, então, o 3 passa dividindo, o alfa é igual a 1/3 vezes 10 a menos 3, tá? O alfa está aqui, 1/3 vezes 10 a menos 3 grau recíproco. Agora, do alfa, a gente consegue calcular o beta, porque o beta é 2 vezes o alfa. Oi? Isso aí o senhor só errou, né? 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Oh, é menos 6, é verdade. Desculpa. Ah, tá. É que eu pensei que tinha Menos 6. acontecido alguma coisa.
Não, verdade, tá certo. Menos 6. Nem sei de onde eu tirei esse menos 3. É menos 6. Isso, muito bem. Então aqui o alfa é 1/3 vezes 10 a menos 6. Agora o beta é 2 vezes alfa. A gente já tem o alfa que está aqui. Então vai ser 2 vezes 1/3 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então é 2/3 vezes 10 a menos 6 grau recíproco. Então agora a gente tem os 3 coeficientes. O de dilatação volumétrica, de dilatação linear e o de dilatação superficial. O alfa, o beta e o gama. Nesse caso aqui acabou ficando em fração, tá? Mas nem sempre vai ficar, às vezes dá número inteiro, certo? Até aqui, alguma dúvida, gente? Não. Oh, coisa boa, hein? Do exercício, gente, vocês fizeram, alguém ficou com alguma dúvida? Em algum deles, né? Alguém achou algum deles difícil? Não entendeu alguma Não, tudo coisa? fácil. Eu faço Deixa eu de ver. fechado. Deixa eu ver aqui se a gente se tem alguma coisa de diferente. Batido em algum deles. Beleza, então vamos partir para matéria nova, né? Quem tá aqui tá, quem não tá. Só lamento. Agora, gente, a gente vai trabalhar com as formas de transmissão de calor. Porque a gente já sabe que o calor é uma energia térmica em trânsito, né? Se está em trânsito, está em movimento. Se está se movimentando, ele está saindo de um lugar e indo para outro. E quando isso acontece, né, acontece de formas bem específicas, tá? Existem 3 formas do calor se propagar, certo? Então, existem 3 formas de transmissão de calor. O que diferencia elas vai ser qual material que a gente está levando em consideração, né? O estado dele, se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é gasoso, ou a ausência ou não de matéria. Ai, Beth! Beth, filha da puta! Ai, Ô, tá bom já, meu amigo. Já deu a graça sua aí. É complicado, né, minha gente? Complicado. Tem gente que devia estar no fundamental, mas tá aqui atrapalhando a gente. Que porra é essa, doido? Mas voltando, Cara, né? boa, Gente, o importante é não dar audiência, né? Que assim não tem graça para ele. Então, continuando, No existem Fap 3 Setembro. tem 3 formas de transmissão de calor. A primeira delas que a gente vai trabalhar é a transmissão de calor por condução. A transmissão de calor por condução, ela é bem simples e ela é a forma que os sólidos propagam seu calor. Então, nos sólidos, né, se a gente está trabalhando com a matéria no estado sólido, o calor vai se propagar principalmente por condução, certo? Então, você está falando de sólidos, o calor lá está se propagando por condução, tá bom? Então, a condução ela é exclusiva dos sólidos. Falou de sólido, falou de condução, tá? E funciona assim. Se a gente tivesse uma barra aqui de um material qualquer, e a gente colocasse essa barra aqui no fogo. Eu estou sem caneta vermelha aqui para fazer um fogo, mas vida que segue. É igual quando a gente vai lá ver a transmissão, a dilatação. Esse desenho é bem simples, né? Se a gente colocou aqui no fogo, a barrinha aumenta, né? Não vai ser o caso agora, que a gente não vai levar isso em consideração. A gente vai trabalhar agora só com o calor. Se a fonte de calor está bem aqui, e essa é uma barra, por exemplo, uma barra metálica, vocês sabem, todo mundo sabe, que o calor vai chegar do outro lado, né? Mesmo que a fonte esteja aqui. Todo mundo já colocou uma colher de metal na panela
e quando deixou ela um tempo, e quando foi pegar lá o cabo, a extremidade dele estava quente. Mesmo a fonte de calor está lá embaixo, na panela. Isso aconteceu porque o calor se propagou através de condução. E como que a condução funciona? A condução ela acontece através das moléculas, né? Porque esses objetos aqui, esses sólidos, eles possuem moléculas, e essas moléculas ela têm uma agitação, né? Vocês lembram que agitação, a gente trabalhando, quando a gente fala de agitação de molécula, é temperatura. Então, essa barra ela tem uma temperatura específica, né? Se ela estiver no ambiente, tá? A temperatura ambiente tem uma agitação específica para essa temperatura. Se a gente colocar essa barra numa fonte de calor, a barra vai receber calor, consequentemente vai aumentar a sua temperatura. E se aumenta a temperatura, consequentemente aumenta a agitação das moléculas, certo? Se as moléculas se agitam mais, elas ocupam mais espaço e há dilatação. Só que agora a gente vai trabalhar só com a parte do calor. Se essas moléculas se agitam mais, elas têm mais energia, certo? Energia cinética, de movimento. Tá? Elas vão começar a se agitar mais, só que a energia cinética ela vai passando de molécula em molécula. Tá? Essa molécula aqui começa a se agitar mais, a agitação dela passa para outra molécula que está muito próxima dela, né? No estado sólido, as moléculas estão bem agregadas. Então, esse movimento passou para essa molécula, esse movimento passa para outra molécula, essa energia ela vai passando, certo? De molécula em molécula, consequentemente, a ponta dessa barra vai aumentar a sua temperatura, certo? O calor, então, ele foi transmitido desse ponto para esse ponto, de que forma? Através da condução. Entenderam? Entenderam? A condução, ela é muito simples, acontece nos sólidos e é sempre da mesma forma. Eu falei Só nos sólidos, professor? Isso, só nos sólidos, tá? Eu falei de uma barra metálica porque uma barra metálica, ela conduz muito fácil, né? Ela conduz energia muito fácil. Isso acontece na madeira também? Sim, a madeira é isolante, mas ela não é isolante para sempre, tá? É possível você esquentar a madeira, tá? Só que precisa de muita energia, né? Mas em algum momento essa energia vai passar também de molécula em molécula. Então vai acontecer em qualquer sólido. Só que para cada material existe uma diferença, né? Tem material que vai transmitir essa energia, essa condução muito fácil, tem uns que não. Quando tem dificuldade de conduzir calor, a gente chama esse material de isolante, tá? Por exemplo, a coberta de vocês. Quando você está deitado e se cobre, começa a esquentar ali, é outra forma de transmissão de calor, né? Não é a condução, mas ali vai acontecer o quê? A coberta ela é isolante, ela tem dificuldade de conduzir calor. Então, o calor que está embaixo da coberta, ele vai ter dificuldade para sair, aí esquenta, certo? É outra forma de transmissão, mas é só para a gente entender como funciona o isolante, tá? A madeira é isolante, ela vai ter dificuldade de conduzir, tá? Não vai conduzir para sempre? Não, não é assim, né? Em algum momento ela pode conduzir, mas ela é isolante, tá? A gente vai ver alguns materiais isolantes mais para frente. Mas o contrário do material isolante é o material condutor. E basicamente, material condutor é material metálico. Todo metal, ele é bom condutor de calor, de eletricidade, tá? E assim por diante, tá bom? Até aqui vocês entenderam? Sim. 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 É bem simples, né? Então, eu acho que a gente pode parar aqui, porque senão eu preciso falar das outras formas para a gente comparar. Eu vou deixar para semana que vem que a gente fala das outras duas, compara as três, e na semana que vem eu já lanço atividade, falando sobre as Professor, então formas. essa semana não vai ter atividade? Não, essa semana não, porque eu imaginei que não fosse dar tempo mesmo de falar das três, né? Então eu não ia passar atividade só de condução. Aí na terça-feira que vem, na segunda é feriado, na terça a gente volta, né? Nossa aula é na terça. Aí eu falo das outras duas, né? As outras duas é a convecção e a irradiação. A gente fala das outras duas, compara com a condução. Aí vocês já dominam o assunto para fazer a atividade. Aí na semana que vem já vai ter lista, tá? Tá bom? Ok. E aí vai ser no mesmo horário dessa aula ou volta para o horário normal? Volta para o horário normal, tá? É porque hoje eu tive uma consulta mais cedo e acabou atrasando as outras aulas, tá? Mas a semana que vem volta ao normal, tá bom?
Ok. Acho que é às 10 horas, né? Aí volta na nota. Isso. Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos que participaram. Beleza. Então, até semana que vem, tá? Até, professor. Até semana que vem, Até. professor. Fechou. Professor, Oi. Pode Vê falar. se o meu nome apareceu no bate-papo, fazendo favor, porque eu mandei, mas eu não fui uma das primeiras, mas eu mandei. Quem é Aí o senhor você? tinha Ana pedido pra mandar Flávia? de novo, aí eu não sei se apareceu. Ana É, Flávia? Deixa eu ver aqui. sim, Apareceu pra mim aqui. Apareceu aqui também, tá? Pode ficar apareceu? tranquilo. Tá Uhum. bom, obrigada. Tá? Nada. Então, tchau, gente. Até semana que vem. Falou. Valeu, Tchau, é nóis. professor. Falou.